Olá, minhas maromigas maravilhosas, boa tarde. E eu precisava vir aqui compartilhar um versículo com vocês do nosso provérbio de hoje, provérbio 29. Capítulo 29, tá? Depois eu coloco aqui na descrição. E o versículo é o 18, que diz assim: onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Eu vou ler de novo na versão NVI, que é a versão que eu gosto muito, tá? Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. O mundo, ele olha para nós cristãos e ele fala que nós somos pessoas limitadas, que nós não temos liberdade e que a gente precisa abrir mão de muitas coisas, né? Porque na mente deles, nós é que somos prisioneiros. Nós é que somos prisioneiros, sendo que eles são reféns das próprias vontades. Por que eu tô falando isso? Quando a Bíblia fala que quem alimenta a carne colherá a morte, né? E quem semeia no espírito colherá a vida eterna. Então, as coisas da carne, elas são passageiras. Vou dar um exemplo. Eu tava com muita vontade de comer comida japonesa. E aí eu fui lá, comi a comida japonesa, senti aquele prazer ali de deliciar aquela comida. Eu gosto, né? E depois passou. E aí depois passou aquela vontade ali e já me deu vontade de comer de novo. Então, assim são as coisas da carne. Quando nós alimentamos a nossa carne, são coisas passageiras. Você tem aquele prazer momentâneo daquela situação e depois aquilo passou. E aí depois você precisa encontrar outra coisa para se saciar. E assim vai. E é uma coisa sem fim, é um ciclo sem fim. E eu posso falar isso porque antes de eu ter o meu verdadeiro encontro com Jesus, eu sempre fui uma pessoa muito consumista. Então, se eu tava triste, eu ia afogar minhas mágoas comprando roupa, comprando coisa. Então, eu ia pro shopping, gastava. Às vezes, era tanto o ego, tanto eu, que às vezes eu gastava dinheiro numa coisa assim que depois eu nem usava, acabava dando pra alguém, mas só pra satisfazer aquele desejo, pra preencher aquele vazio que só Jesus verdadeiramente ele poderia preencher dentro de mim. Depois que eu tive meu verdadeiro encontro com Deus, eu tenho alimentado meu espírito de uma maneira que aquela sensação da presença de Deus, ela é infinita. Sabe quando você se sente pleno, você se sente saciado? E quanto mais você tá no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus quer que você faça, mais cheio você fica, mais satisfeito você fica. Então você começa a parar de olhar o copo vazio, que é o que está faltando na nossa vida, né, na sua vida, e você começa a olhar o copo cheio, você começa a ver assim, diz, Senhor, eu não sou merecedora de nada, eu não sou merecedor de nada, mas olha como o Senhor tem me abençoado. Então a nossa ótica, quando a gente tem Jesus, ela muda, né? E o mundo, como eu comecei falando, ele vai dizer que nós somos limitados. Só que as leis de Deus, eu quero deixar muito claro, eu senti muito forte de falar isso para vocês, é que as leis de Deus, elas não são para nos limitar, para nos paralisar. As leis de Deus, elas são para a nossa proteção. Então, quando Deus fala assim, não matarás, que é lá na lei mosaica, né? E hoje em dia, Jesus, quando veio, Jesus falou o quê? Se você odiar o seu irmão no coração, você já o matou, né? Então, assim, Jesus ele veio para trazer mais dificuldade. Ele veio para trazer, não matarás, mas eu ainda digo que se você odiar o seu irmão no seu coração, você já matou ele. Então, assim, as leis elas são para nos proteger. Por que isso? Porque a Bíblia não fala que nós temos que amar ao próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas é o próximo como a nós mesmos. Então, como que eu odeio outra pessoa? Não posso. Eu tenho que amar a outra pessoa. Ontem eu tava de serviço lá no Kids, tava dirigindo culto. E isso também veio muito forte de falar para eles, porque também tá na Bíblia, Jesus fala, né? Que eu fazer o bem para aquele que eu gosto... Ok, você tá fazendo bem pro próximo, amém, é isso que a gente precisa fazer. Mas a gente fazer o bem pra aquela pessoa que a gente tem aquele ranço, né? Que a gente, crente não pode ter ranço, gente, vamos orar. Então, assim, a gente tem um galardão muito maior. E eu já quero deixar uma dica pra você que tá me assistindo. Se por acaso você tem ranço de alguém, comece a orar por essa pessoa. E você vai ver que você vai ficar com o coração mais manso, você vai conseguir liberar mais perdão por essa pessoa. A oração
ela é o segredo para o perdão. Até combina, né? Até rimam aqui agora. A oração é o segredo para o perdão. Então, quando você precisar liberar perdão para alguém, começa a orar por essa pessoa, começa a abençoá-la, que Deus ele vai tocar no seu coração. Pede para o Senhor te batizar com o amor dele pelas almas, pelas outras pessoas. E aí, como eu estava falando, quando não tem revelação divina, o povo se desvia. Por quê? Gente, quando não tem revelação divina, isso a gente está falando de relacionamento com Deus. Revelação divina vem de relacionamento com Deus. Só uma pessoa que tem relacionamento com o Pai, ela vai ter uma revelação diferente. Se uma pessoa que não tem relacionamento com Deus, ela começa a ler a Bíblia, ela só vai ler as letras. Mas uma pessoa que busca em oração, busca a presença do Pai, verdadeiramente, ela vai ter revelação divina. Muitas coisas, muitos problemas que você vai passar, Deus ele vai te dar uma palavra para você caminhar. Deus ele vai te dar uma estratégia para você lidar. Você vai ter um sonho, você vai ter uma visão, alguém vai ser usado para falar contigo, olha, vai acontecer isso, e você vai ter uma estratégia. Mas a pessoa que não tem esse relacionamento com o Pai, ela é como se ela estivesse andando no quarto escuro sem saber para onde ir. Então, por isso a importância de nós estreitarmos nossos laços com o Pai. Aí, muitas vezes a gente pensa assim, eu quero morar no céu, eu quero ir pro céu. Óbvio, todo mundo quer ir pro céu, né? Quem vai falar que quer ir pro inferno? E aí, só que como a gente vai morar no céu se a gente não tem relacionamento com o dono da casa, a gente não tem relacionamento com Deus? Então a eternidade, ela começa aqui na Terra. A eternidade, ela começa o teu relacionamento com o Pai, que vai permanecer de eternidade em eternidade, ele vai começar aqui na Terra. Então o Pai, ele tá te esperando para conversar com você, orar, gente. A oração, o inimigo, pensa, o inimigo, ele não tem medo de você lendo a Bíblia, ele não tem medo de você vendo pregação no YouTube, de você indo na igreja. O inimigo, ele tem medo de quando você bota o teu joelho no chão e se propõe a conversar com o Senhor, a estreitar os laços com o Senhor. Então, para você ter revelação divina, o que fala aqui? Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Por que se desvia? Porque a nossa esperança está no Senhor, que fez os céus e a terra. Davi fala no Salmo, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Naquela época, para a gente entender um pouco desse versículo, nos montes eles colocavam as estatuetas dos deuses deles no alto dos montes, assim. Então, quando Davi olhava pela janela, ele via aqueles deuses assim, né, lá nas montanhas. E aí ele fala pro Senhor, Senhor, eleva os meus olhos para os montes, e ele via aquilo ali. De onde me virá o socorro? Que ele sabia que aqueles deuses ali não iriam acrescentá-lo, né? E aí ele fala, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A nossa força, a nossa alegria está nele. Então, quando a gente não tem esse relacionamento com o Pai, a gente se desvia, porque a gente não está preparado. Olha, gente, uma coisa que Deus ele transformou na minha mente foi que nós precisamos estar preparados no dia bom, para quando o dia mal vier, a gente tá sólido, a gente tá firme para poder lidar com ele. Porque muitas vezes a gente só vai buscar o Senhor, a gente só vai buscar a face de Deus, né? Quando a gente está passando por uma luta, uma necessidade. A gente só vai buscar a Deus quando a gente precisa da bênção que Ele pode fornecer. E não é esse tipo de relacionamento que Deus quer ter com a gente. Imagina, pensa você, alguém chega perto de você e você presta um serviço, vamos supor que você seja cabeleireiro. E aí você faz uma escova no cabelo como ninguém. E aí a pessoa chega perto de você sempre querendo que você faça escova nela de graça. Fulano, tô precisando fazer uma escovinha no meu cabelo, você faz pra mim? E aí a pessoa sempre só chega perto de você quando ela tá precisando daquela escova. Como que você vai se sentir? Você vai se sentir usado, não vai? A mesma coisa Deus. Deus, ele se sente assim quando a gente o busca apenas para receber as bênçãos que ele tem. Então, o nosso relacionamento com Deus deve ser como nós temos relacionamento com o nosso marido, com os nossos filhos, com os nossos amigos. É uma conversa. Então, a oração vai estreitar o seu relacionamento com Deus. Busque o Senhor no dia bom para que você fique firme no dia mau. Porque a chuva e o sol, ela vem para o justo e para o ímpio. Então, a gente tem que estar preparado para todas essas estações, sabendo que na estação ruim
que a gente vai ir para um próximo nível. Toda vez que você passa por uma luta, por uma transição, uma fase ruim na sua vida, significa que Deus ele tá te provando para você ficar experimentado naquela área, naquela situação, para você atingir um próximo nível. E assim vai, gente. A vida do crente é assim, é de glória em glória até Jesus voltar. E aqui diz assim, mas como é feliz quem obedece à lei. Quando nós obedecemos a lei do Senhor, quando nós obedecemos o que a Bíblia fala, que as palavras de vida eterna que estão escritas aqui nesse livro, quando nós obedecemos ao Senhor, nós somos protegidos por Ele. Na Bíblia fala que Deus ele considera as pessoas que o amam aquelas que obedecem às suas leis. Então, muitas pessoas falam assim, eu amo a Deus, óbvio que eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Mas você obedece o que está escrito aqui? Então, se você não obedece, você não ama. Então, a lei de Deus ela é uma proteção para nós. Esteja debaixo das asas do Pai. Esteja debaixo da proteção do Pai. Mas nós temos que querer essa proteção. Ela não é automática, tá bom? Assim como Jesus morreu na cruz por todos nós, sim, por cada ser humano. Mas nós, dependendo das nossas atitudes, nós anulamos o poder da cruz nas nossas vidas, você sabia? Quando você deixa de obedecer os mandamentos do Senhor, você tá falando para Jesus assim, olha, eu não preciso da sua proteção, tá bom? Eu tô por minha conta, as minhas decisões são as melhores. Olha, eu sou tão bom. Tem gente que pensa assim, gente, nossa, eu sou tão bom que Jesus não precisava nem ter morrido na cruz por mim. Tem gente que pensa assim, que se considera uma justiça própria, assim, então, ai, eu sou o máximo, igual a história, né? Olha, gente, até linkando aqui com o devocional que eu tava fazendo aqui agora, olha isso, Deus é lindo demais. Tava fazendo meu devocional aqui do livro de Lucas, que Deus colocou no meu coração de estudar os evangelhos, né? Saber mais sobre Jesus. E aí, tá aqui a parábola do fariseu e do publicano. Eu fiquei impactada, se você quiser dar uma olhada aí, o capítulo 18, versículo 9, que diz assim, há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Olha isso, há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Olha como tinham dois caras, tinha o fariseu e o publicano. O fariseu, ele estava em pé, e estava orando assim, Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens. Eu não sou ladrão, eu não sou corrupto, eu não sou adúltero, nem mesmo como esse publicano. Então tem gente que é igual esse fariseu aqui. Ele se acha tipo assim, nossa, eu sou muito bom. Gente, meu Deus do céu, eu sou quase próximo de Jesus aqui na Terra, né? Tem gente que pensa assim. E olha a oração do publicano, pega essa chave aqui. A oração do publicano era assim, ele estava à distância, a Bíblia fala assim no versículo 13, mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, ele dizia, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Então, quando nós reconhecemos que somos pecadores, porque, gente, quanto mais próximo de Deus, mais as nossas imperfeições, as nossas falhas, elas vão sendo realçadas. Porque a glória de Deus, ela é uma luz tão incrível que não tem espaço para a escuridão. Então Deus ele vai iluminar aquela área, aquele assunto que você não quer falar, aquele assunto que você não quer comentar. Isso aí é aí que o inimigo está agindo na tua vida. Essa é a brecha, essa é a legalidade. Se tem assuntos que você precisa confessar, que você precisa liberar perdão, é aí que o inimigo está agindo, se você não quiser falar nesse assunto. Então nós precisamos ter essa consciência de que nós precisamos nos relacionar com o Senhor para ter essas revelações de Deus. Porque Deus, você pode até achar que por um tempo, né, ele está em silêncio. Mas Deus, ele quer saber quanto de perseverança você vai ter. Imagina, Deus, ele ungiu Davi rei, né? Com 17 anos, mais ou menos. E aí, o que aconteceu? Davi foi virar rei muito tempo depois. Imagina, pensa, isso Davi já tinha sido ungido. Imagina, Davi chega lá para Saul e fala assim, olha, eu já fui ungido rei, tá bom? E agora me ensina aí como é que eu tenho que fazer para poder ocupar meu trono. Com 17 anos.
Saul ia olhar pra cara dele e ia fazer o quê? Ia matar ele. E se ele assume o trono naquela conjuntura que ele tava lá, ele não ia conseguir governar. Ele teria que passar por todas aquelas situações, ser perseguido por Saul, passar por todas aquelas tribulações. Imagina José. Imagina que Deus revelasse, Deus deu um sonho para José, né? Que os feixes iam se ajoelhar diante dele, os irmãos, né? A família ia se curvar diante dele. Imagina se Deus tivesse dado a revelação para José. Então, você vai ser o governador lá do Egito e é isso. E imagina José lá, um adolescente com aquela capa colorida, chegando lá no Egito e falando assim: ô faraó, então, eu vou ser o governador, pode me dar o anel, pode me dar as coisas. Se ele não tivesse passado pela prisão, se ele não tivesse sido esquecido pela prisão, lá na prisão, se ele não tivesse passado por todos os processos que ele deveria passar, ele não teria sido um bom governador. Então Deus faz isso com a gente. Muitas vezes Deus ele fica em silêncio para ver a nossa perseverança. Então nós precisamos ter esse entendimento, que nós precisamos ter relacionamento com Deus para ter as revelações do Pai, fresquinhas, direto do céu, para não sermos pegos de surpresa, para termos estratégias para lidar no dia bom e no dia mal. E, gente, ser filho de Deus é incrível. Ser filho de Deus, você descansar no Senhor, literalmente. Não é descansar e ficar segurando. Não, eu vou segurar essa aqui porque eu preciso ficar olhando, né? Porque vai que a gente, com as nossas atitudes, a gente pensa assim, vai que Deus, ele não... vai que Deus esquece de mim, né? Não é assim que funciona, gente. Deus, ele tá olhando pra gente, ele tá nos observando, né? Pra ver como será o nosso nível de perseverança nele. Para aí sim ele conseguir ir liberando. E ele não vai liberar todas as bênçãos de uma vez só, não. Ele vai liberando aos pouquinhos, né? Porque quem é fiel no pouco também vai ser fiel no muito. Então ele vai te liberando um pouquinho aqui, vai vendo como que vai ser a sua reação, como que você vai lidar com aquela situação. Aí ele vai te liberar mais um pouquinho ali. E ele vai te confiando aos poucos. Porque Deus, ele também precisa nos ensinar a sermos melhor a cada dia. E quanto mais você fizer a oração, Senhor, me faz mais parecido com Jesus, Senhor, me mostra Jesus, eu quero ser como Jesus. Se prepare, porque Jesus passou por muitas aflições. Mas o nosso destino é estar assentado ao lado do Pai junto com Jesus. Nós temos um lugar reservado no céu. E aquele que perseverar alcançará a coroa da vida. Você quer receber a coroa da vida? Então persevera no Senhor. Abandona as coisas da carne. Não fica alimentando essa carne. Dani, mas eu não vou poder comprar mais nada, eu não vou poder fazer mais nada. Não, você vai poder. Todas as coisas eles são lícitas. Mas nem tudo convém. O que for fazer o teu irmão se escandalizar, o que for fazer você ser pedra de tropeço na vida de alguém, você não deve fazer, tá? Porque também a gente vai dar conta de todas aquelas pessoas no qual nós fomos pedra de tropeço. E, gente, é muito sério isso. Estreite seu relacionamento com o Senhor. Descubra no Senhor coisas que você nunca imaginou. Experimente no Senhor coisas que você nunca imaginou experimentar. Eu quero te abençoar com essa palavra. E se você foi edificado, compartilha com mais alguém e deixe seu comentário aqui, tá bom? Beijo, varomigas!